Olá, princesas! Tudo bom? O nosso vídeo de hoje é baseado em Lucas. Ainda estou na minha saga, lendo e refletindo sobre Lucas, e eu vi um versículo que me chamou muita atenção, que é esse daqui. Lá em Lucas 15, versículo 14. Coincidentemente, após haver gasto tudo o que possuía, abateu-se sobre toda aquela região uma grande fome, e ele começou a passar muita necessidade. Esse versículo de que história? É da história do filho pródigo. E eu já li a história do filho pródigo várias vezes. Mas dessa vez, quando eu vi esse trechinho aqui, ficou na minha cabeça. Eu falei, tá bom, Deus, o que o Senhor quer ensinar sobre isso? Qual é a reflexão em cima desse versículo? E veio uma frase na minha mente. Não, você não está no controle da sua vida. Pois é. E é justamente essa frase o título do nosso vídeo de hoje. Nossa, calma, que profundo. Como assim? Que história é essa? Eu vou explicar, mas antes eu quero falar sobre a parábola do filho pródigo, porque tem gente aqui que não deve conhecer, então eu vou contar bem rapidinho. Parábola, meninas, é algumas histórias que Jesus contava para ensinar certas lições. E nessa história aqui, nessa parábola aqui, conta de um pai que tinha 2 filhos, e o filho caçula quis sair de casa, naquele momento de rebeldia, e pediu a herança para poder ir embora. E o pai, muito triste, foi e deu a herança pro filho, o filho foi embora, viver no mundão, fazer tudo o que queria, curtir, bagunçar. E aí nisso o dinheiro da herança dele foi acabando. E quando acabou o dinheiro dele, na mesma época, que até o versículo que eu falei aqui, coincidentemente, se abateu uma grande fome naquela região, ele começou a passar muita necessidade. E nisso ele foi trabalhar com porcos, cuidando de porcos. E ele estava com tanta fome, tão fraco, tão abatido, que ele desejou comer a própria comida dos porcos. E nisso ele pensou, poxa, até os empregados do meu pai comem em abundância e eu aqui, desse jeito. Aí ele pensou, quer saber, vou voltar para casa do meu pai e me oferecer para ser um servo. E ele foi, levantou e voltou para casa do pai dele. Quando ele estava chegando ainda, o pai de longe viu e veio correndo e abraçou o filho, com todo amor, com todo carinho, cheio de saudade. Aí o filho falou, não pai, eu quero ser só um servo, porque eu não mereço mais ser seu filho e tudo mais, mas o pai não aceitou. Fez uma festa e recebeu ele de volta com todo carinho, com toda alegria. Mas essa história ela trata principalmente das pessoas que abandonam a casa do pai, do nosso Pai Celestial. Que mesmo que você esteja longe, no fundo você sabe que isso não é o seu lugar, que o seu lugar é nos braços do Pai, na casa dele. Essa sim é a, digamos que a lição dessa história, dessa parábola, mas eu fui mais além e fiquei pensando na sensação, no sentimento que o filho pródigo teve quando ele saiu de casa. Ele saiu de casa com herança, com muito dinheiro, né, com muitas condições. Então ele pensou, poxa, eu quero sair de casa, eu quero. E eu tenho condições, eu posso tudo, nada me impede, posso fazer o que eu quiser. E ele foi muito confiante nisso, ele confiou muito nele e naquelas condições que ele tinha. Só que quando você tem esse tipo de pensamento, de confiar muito em você e muito no que você tem, você tira Deus dessa equação. Você não pergunta, mas será que essa é a vontade de Deus? Isso é uma falta de dependência de Deus. E isso acontece muitas vezes com a gente. A gente só lembra de Deus nas dificuldades, mas quando você vai tomar uma decisão na sua vida, vai dar um passo, tu olha as condições favoráveis, tu olha a tua vontade e tu vai, sem nem perguntar para Deus se é ou não para ir. Então essa confiança que ele tinha uma base errada. E hoje em dia, as pessoas que você conhece, tem pessoas que são confiantes, mas a base da confiança dela é falha, é errada. Às vezes a base da confiança dela é a beleza dela, ou é a família que ela tem, ou os amigos que ela tem, ou o dinheiro que ela tem, só que tudo isso falha, tudo isso se perde um dia. E aí a pessoa fica totalmente desestruturada. A Bíblia mesmo fala que o coração do homem é enganoso, e há caminhos para o homem que parecem direitos, mas o seu fim é a morte. Então o homem, gente, é muito falho. Confiar em si mesmo não basta, sabe? Senão eu não confio em ninguém, confio só em mim. Até que você não pode confiar porque você fraqueja. Você é humano. Entende? Então isso é uma coisa muito complicada. A gente tem que aprender a colocar a nossa confiança na base certa, na base sólida, na rocha, que nunca vai te falhar, te decepcionar. E outro ponto que eu achei muito interessante desse versículo é que ele não esperava, ele não estava imaginando de forma alguma que se abateria sobre aquela região uma grande fome. E tem muitas coisas que acontecem na minha e na sua vida que são assim, que você não faz ideia que vai acontecer, que te surpreende, te pega de surpresa, fica, caramba, e agora? Então você perde o controle da situação. E isso é mais comum do que a gente imagina. Essa sensação de perder o controle da situação, da sua vida em si, é horrível. Se você não souber lidar com isso, você pira.
sabe? Você cria doenças psicossomáticas, você fica muito mal, você vive irritadiço, vive ansioso, vive estressado, você vive sem paz no coração. E o que é a ansiedade? A ansiedade é uma sensação de falta de controle, mas em relação ao futuro. O que é o estresse? É uma sensação de falta de controle em relação às coisas do presente. E eu passei por isso há alguns meses atrás. Eu faço muita coisa, como vocês sabem, e certa vez eu peguei 10 dias de férias para colocar meu curso de teologia em dia. Eu faço curso de teologia online na internet, e algumas aulas estavam atrasadas. Eu falei, cara, preciso fazer alguma coisa. Então eu peguei esses 10 dias para fazer esse curso. Só que, quando eu comecei minhas férias, começou a aparecer um monte de coisa pendente que eu tinha que resolver. Eu comecei a resolver isso, resolver aquilo, paga aquilo, faz isso, resolve aquilo outro. E nisso se passaram 5 dias das minhas férias e eu fiz pouquíssimas aulas de teologia. Aí eu lembro que num sábado eu pensei, caramba, mas pelo menos eu resolvi essas coisas que precisavam ser resolvidas. O resto do dia eu vou ficar vendo só curso de teologia. Mas eu me lembrei que eu tinha uma prova na terça-feira. Eu pensava que era na outra quinta, mas era terça. E essa era uma prova muito puxada, que eu ia levar dias estudando. Eu pensei, meu Deus, eu tenho que ficar domingo, segunda e terça estudando. Ou seja, o resto da minha série vai tudo para essa prova. E eu não vou ter conseguido o meu objetivo. Meninas, nisso, parece que caiu a minha ficha, que tipo, deu tudo errado, o meu planejamento. Começou a me dar um aperto no coração, e eu fiquei, caramba, e agora? E nisso, veio uma sensação ruim que eu nunca tinha sentido na minha vida. Porque a opressão maligna, eu sei como é que é, eu já vi várias vezes, já senti várias vezes, e eu sei lidar. Mas aquilo era diferente, era aqui dentro. Eu senti que não vinha de fora, era dentro de mim. Começou a me dar uma aflição muito ruim. E por fora eu estava ok, mas por dentro era horrível. Não era uma tristeza, era uma aflição muito profunda, uma agonia muito profunda. Porque fugiu do meu controle da situação. Sabe, eu queria gravar vídeo, eu queria adiantar a Manu, eu queria fazer milhões de coisas, eu não consegui fazer porque eu tive que fazer outras. Cara, eu mal dormia à noite, eu não conseguia dormir. E foram uns 3 ou 4 dias desse jeito. Eu tive que descrever o que é aquela sensação, gente. É muito ruim. Eu não digo que é depressão porque não era uma tristeza, era uma agonia, sabe mesmo. Então, até hoje eu não sei direito o que eu tive. O que eu fiz? Se tem uma coisa que meu pai me ensinou, é a ser forte, sabe? Ele nunca deixou eu ser mole, sabe? Ele sempre... Mas não, você consegue, não, você pode, não, é só dar um jeito, só levantar a cabeça, se você quiser, você consegue. Isso era muito assim comigo. E quando isso veio sobre mim, eu não me entreguei. Falei, ah é? Comecei a ver um monte de pregação, comecei a ouvir um monte de louvor, eu orava, eu jejuava, eu conversei com minha mãe, com meu pai, eu conversei com o Rodrigo. Minha filha, eu comecei a lutar. Eu falei, não vou continuar assim, e isso eu fui melhorando. Eu fui até melhorando, só que não melhorava de vez, continuava aquele negocinho. Falei, cara, o que eu preciso para melhorar de vez? Então foi quando Deus falou comigo em oração. E eu fiz aquela oração que eu sempre falo pra vocês, uma oração que é por áreas. Você vai falar, Deus, agora em relação à minha saúde. E você vai falar tudo o que você está querendo e pensando sobre a sua saúde. Assim, sabe, fazendo essa oração por áreas. Só que de uma forma muito mais forte do que eu costumo fazer. O que acontece? Eu tenho uma mania de ser forte. Só que tem um lado ruim disso. Você às vezes é forte na hora que você não tem que ser. Na hora que você tem que colocar pra fora, você não coloca. Você, não, eu sou forte, não, eu consigo, não, a gente vai levando, isso aí. Então, eu fui acumulando muitas preocupações, mesmo que pequenininhas, assim, juntou com as grandes, juntou com o acúmulo de coisas, e eu tava por aqui de coisas dentro de mim, que eu não coloquei pra fora, porque eu tava sendo forte. Então é ótimo você ser forte, mas tem que saber o limite, a hora de se abrir. Porque se você não se esvaziar, você pira. Tem uma hora que você pira, que é muita coisa. Então você precisa estar constantemente se esvaziando. Por isso é importante você orar todo dia, sabe? Orar, porque você está sempre colocando para fora suas preocupações, seus medos, tudo. Colocando para Deus, jogando sobre Ele uma sociedade, como diz na Bíblia. Então, você está sempre colocando. A partir do momento que você não coloca, que você até ora tudo, mas esquece realmente de se esvaziar, você acumula. Até que tem uma hora que você não aguenta. Foi o que aconteceu comigo. Sem querer, eu fui acumulando um monte de coisas. Então, eu percebi que eu precisava me esvaziar por completo e por absoluto. Eu indo da Nívia Soares, que fala muito sobre isso, se esvaziar de mim. Eu precisava disso e eu me esvaziei. Falei pra Deus tudo, de cada área, a mínima preocupação que eu tinha, o mínimo incômodo que eu tinha, eu coloquei. Fiquei um tempão orando, colocando tudo pra fora, Quando eu me esvaziei, cara, eu tava outra pessoa. Eu estava outra pessoa, sabe? E, tipo assim, as coisas tinham mudado? Tinha tudo se resolvido? Não. Mas eu tinha mudado. E isso que você não pode pensar, que essa sensação ruim que você sente,
de estar fora do controle vai melhorar quando as coisas ficarem direito. Porque as coisas sempre podem piorar de novo. É um ciclo, é uma montanha russa. Entende? Então, você depender das coisas estarem bem, pra você estar bem, filha, tu vai viver mal. Porque é muito difícil estar tudo 100% bem na sua vida. Às vezes seu emprego tá show, sua faculdade tá show, mas sua saúde não tá. Às vezes seu relacionamento tá ótimo, na sua igreja tá tudo ótimo, mas com a sua família não está. Sempre tem alguma coisinha que não tá legal. Então, se você for ficar mal, sempre que alguma coisa não estiver como você quer, tu vai viver mal. Porque você não está no controle daquela situação como você gostaria de estar. Então, o que eu faço, Kel? É hora de você mudar. Se a situação não muda, você tem que mudar. Você tem que se adaptar, você tem que aceitar de uma vez por todas que não, você não está no controle da sua vida. Por mais que você queira fazer tudo tá certinho, tá milimetricamente na direção certa, que você se esforce. Tem gente que é muito perfeccionista e isso faz mal nesse sentido. Você quer tudo exatamente assim. Mas, cara, não dá, você não é Deus para tudo exatamente do jeito que você quer. A vida não é perfeita. O mundo é jaz no maligno. Entende? Então não vai estar tudo exatamente do jeito que você quer, fofo. Aceita isso. Aceita que você não está no controle total da sua vida. Que do nada pode acontecer uma coisa ruim. Quando você conseguir aceitar que você não está no controle da sua vida, quando vier uma coisa ruim, você não vai se abalar tanto, porque você sabe, não, cara. Não sou eu que estou mandando em tudo. E mais que isso, quando você aprendeu a confiar em Deus de verdade, você vai saber que por mais que tudo esteja desabando, esteja dando tudo errado, que as coisas estejam totalmente até fora de controle, existe um Deus que cuida de você em cada mínima coisa. Existe um Deus que não vai deixar as coisas te afetarem severamente. Que por mais que as coisas saiam e estejam muito confusas, Ele vai te segurar como uma torre forte. Entendi essa importância de ter Deus, de confiar, tô até arrepiada. Caraca, tô muito arrepiada. Essa é a importância de ter Deus de verdade. Que por mais que as coisas sejam difíceis nesse mundo, ter Ele vai te manter sempre de pé. Ele nunca, nunca vai te desamparar. É aquela passagem que Jesus estava dormindo no meio da tempestade. Que para você poder estar em paz, não precisa estar tudo bem. Você precisa só ter Deus de verdade. Porque confiar é descansar. Não esqueça o tamanho do seu Deus, Ele é gigante, Ele é enorme, Ele é maravilhoso, Ele é tremendo, Ele põe o universo na palma da mão. Para Ele não existe nada impossível. Tu está com medo do quê, sabe? Não confia nele. Já que você não tem controle, deixa Ele ter. E não é porque Ele está com controle que vai ser tudo perfeito, não. Não vai ser tudo perfeito. Mas você vai ser guardado e protegido debaixo da poderosa e perfeita mão dele. Você não tem controle da sua vida, eu não tenho controle da minha vida. Mas eu tenho Deus. Isso é tudo, tudo que importa. Mas é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado, ter falado no seu coraçãozinho. Confia, mulher. E é isso aí. Beijo no coração, curtam, se inscrevam e compartilhem. Tchau, tchau.